Bom dia, estamos agora de maneira oficial, né, graça e paz aos irmãos. Estamos iniciando de forma oficial agora, então, a segunda aula do módulo de panorama do Velho Testamento. Eu sei que vocês já vieram no módulo passado, já com uma certa bagagenzinha, e agora nós vamos estudar esse módulo especificamente. Quero fazer rapidamente um review da aula passada, um resuminho da aula passada, para nós pegarmos a ideia, né? Como é panorama, é uma sequência de eventos, só um resuminho rápido para a gente se situar onde a gente vai pegar hoje. Então, eu comecei o curso dizendo aí, né, a respeito do que era panorama, do que era Velho Testamento, dando uns conceitos para vocês. Lemos o texto de Hebreus 10:1, né? Hebreus 10:1, que fala que a lei traz apenas a sombra dos benefícios que hão de vir, não a realidade dos mesmos. Por isso ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos anos após anos, aperfeiçoar aqueles que aproximam. E eu expliquei que a lei era a lei mosaica, expliquei que a sombra é uma representação daquilo que haveria de vir. Lembra que eu falei isso? Que estava relacionando aos benefícios que Jesus traria na sua vinda, que é a salvação, vida eterna, glorificação. Porém, a lei não era a realidade dos mesmos, era só a representação disso, porque ela não era capaz de sacrifícios feitos ano em ano, como faziam os antigos, salvar ninguém. Ela apenas encobria pecados e não era possível aperfeiçoar, ou seja, tornar perfeito aqueles que estavam ali, que se aproximavam para adorar. E que então, o Velho Testamento, diante disso eu disse que o Velho Testamento ele apontava para Cristo, ele preparava a vinda de Cristo. Vocês aprenderam isso no primeiro módulo também. Comecei a aula falando sobre o começo, Gênesis, né, que era princípios, origens. Falei que era princípio, perguntei se era princípio do que ou de quem, e eu disse que na verdade era o começo da história de Jesus, né, que era a história de Jesus começa mais ou menos assim. Em seguida ali, falei sobre um pequeno ali resumo da criação, no capítulo 1, no capítulo 2, um pouco mais elaborada essa criação, sobretudo no quesito que fala sobre o homem. Falei sobre a queda de Adão, então as coisas foram criadas, o homem foi criado, o homem caiu, o pecado se multiplicou, e aí nós chegamos no dilúvio. Deus envia o dilúvio então, pela graça ele escolhe Noé e seus familiares, e mais os casais de animais ali, para entrar na arca. Diz que a arca nos tipifica Cristo, aquele que está em Cristo, salvo está. E falei que Noé, então, nesse caso, ele é conhecido como pregador da graça, porque ele salvou a família dele, certo? E, seguindo, eles descem então da arca e começam as nações. E imediatamente após começar as nações, começa de novo o pecado se multiplicar. O maior tentar dominar o menor, se corromper. E isso chega também a Deus. E Deus havia dado uma direção, que era crescer e encher a terra. Se multiplicar, encher a terra. E eles fizeram exatamente o contrário. Eles se juntaram no lugar, tentaram achar um nome para eles, construíram uma torre alta para tocar o céu, sinal de orgulho. Lembra que eu falei disso? Sinal de orgulho e desobediência a Deus. Então Deus vem e confunde as línguas. Essa é a Torre de Babel. Confunde as línguas, então aí sim o povo é obrigado a se espalhar, e isso acontece. E aí nós entramos nos patriarcas. Isso acontecendo, então Deus escolhe um patriarca, Abraão, na época Abrão, nesse momento histórico aqui, Abrão, escolhe Abraão para poder tratar com ele. E começa-se aí a dispensação patriarcal, ou abraâmica. E ela começa, então Deus começa a tratar com ele, e começa a tratar, pede para ele sair, ele se torna o primeiro patriarca. Nós falamos sobre a genealogia de Adão, que ele é descendente de Sete, lembra isso? Filho de Adão. Então ele começa de novo a tratar com ele, e dessa genealogia de Abraão vem o próprio, então sem Abraão, Isaque, Jacó, de Judá, Davi, José, pai adotivo de Jesus. E eu também disse
que da linhagem de Jesus nós temos prostitutas, temos adúlteros. E eu disse que Deus não esconde isso, Deus não tem intenção de esconder ou de maquiar nenhuma história. E Ele coloca isso justamente mostrando que Jesus foi perfeitamente homem e perfeitamente Deus. Aí nós vemos a chamada de Abraão, quando Deus chega para Abraão e o chama para ele, ou o comissiona para ele ir até sair da terra dele e tudo mais, e as bênçãos que ele dá então, né? Descendência, bênçãos, fama, tornou, na verdade, a própria bênção, né? Não apenas aquele que era o portador da bênção, mas aquele que seria também o canal da bênção. Então, proteção, e nós paramos, se eu não me engano, aqui no sinal da aliança, é isso? Alguém marcou? Foi isso aí? Isso, sinal da aliança. Então, abre aí na tua Bíblia, para a gente já começar daí. Tudo claro até aqui, gente? Alguma pergunta nesse pequeno resumo aí? Alguma pergunta? Alguma dúvida nisso? Alguma ponta solta que ficou na tua cabeça? Não saia daqui com pontas soltas, tá? Você só vai sair com ponta solta na cabeça aqui se eu não souber te responder. Aí, chegando em casa, eu vou pesquisar e eu, ao longo da semana, dou a resposta. Mas não saia com dúvidas aqui. Vamos lá, sinal da aliança, nós vamos ler o Gênesis 17. Vamos ler do 1 ao 27. Vamos fazer uma leitura aí, meio extensa, mas vai valer a pena. Quando Abraão tinha 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse: eu sou o seu Deus, Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito, e firmarei o meu pacto contigo, e sobremaneira te multiplicarei. Ao que Abraão se prostrou-se com o rosto em terra, e Deus falou-lhe dizendo: quanto a mim, eis que o meu pacto é contigo, e serás pai de muitas nações. Não mais serás chamado Abrão, mas Abraão será o teu nome, pois por pai de muitas nações te hei posto. Versículo 6, far-te-ei frutificar sobremaneira, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. Estabelecerei o meu pacto contigo e com tua descendência depois de ti, em suas gerações, como pacto perpétuo para te ser por Deus, e a ti e a tua descendência depois de ti. Dar-te-ei a ti a tua descendência depois de ti, e a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão, e serei o seu Deus. Versículo 9, disse mais Deus a Abraão: ora, quanto a ti, guardarás o meu pacto, tu e a tua descendência depois de ti, nas tuas gerações. Eis este é o meu pacto, que guardareis entre mim e vós, a tua descendência depois de ti, todo varão dentre vulgar para aquele que me circunda. Estranho isso. Este é o meu pacto que guardareis. Deixa eu abrir na minha Bíblia aqui que está mais claro. Espera aí. Estou usando o aplicativo. Gênesis 17, né? Só ler esse versículo. Este é o meu pacto, guardareis. Então. Vamos lá. Deixa eu pegar um texto mais claro aqui. É o 10, né? 17, 10. 17:10. Este é o meu concerto, o meu pacto, que guardareis entre mim e vós, e a tua semente depois de ti, que todo macho será circuncidado. Nossa, que estranha essa tradução diferente aqui, vou seguir da minha aqui. Versículo 11. E circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isto será por sinal do concerto entre mim e vós. O filho de 8 dias, pois, será circuncidado, todo macho das vossas gerações, o nascido na casa e o comprado por dinheiro a qualquer estrangeiro que for da tua semente, que não for da tua semente. Versículo 13. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro, e estará o meu concerto na vossa carne por concerto perpétuo. Versículo 14. E o macho
com o prepúcio, cuja carne do prepúcio não estiver circuncidada, aquela alma será extirpada dos seus povos. Quebrantou o meu concerto, ou quebrou o meu concerto. Versículo 15. Disse Deus mais a Abraão: e Sarai, tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o teu nome, será o seu nome, porque eu a hei de abençoar e te hei de dar a ti a um filho, e a abençoarei, e será mãe de nações, ou das nações, reis e povos sairão dela. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se, e disse em seu coração: a um homem de 100 anos há de nascer um filho, e conceberá Sara na idade de 90 anos. E disse Abraão a Deus: tomara que viva Ismael diante do teu rosto. Aqui Ismael era filho da concubina. Então o que ele disse? Falou assim: tomara que Ismael viva, porque ele achou que fosse Ismael que ele estava falando. E segue. 19. E disse Deus: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei o meu concerto, por concerto perpétuo para a sua semente depois dele. E quanto a Ismael, também te tenho ouvido, eis que o tenho abençoado, e falo-ei frutificar, e falo-ei multiplicar grandissimamente, 12 príncipes gerará, e dele farei uma grande nação. Note que aqui ele fará uma grande nação. 21. O meu concerto, porém, estabelecerei com Isaque, o qual Sara te dará neste tempo determinado, no ano seguinte. É até o que eu falei? 27, né? No ano seguinte, 22. E acabou de falar com ele, e subiu Deus de Abraão. Então tomou Abraão a seu filho Ismael, e todos os nascidos da sua casa, e todos os comprados por seu dinheiro, todo macho entre os homens da casa de Abraão, e circuncidou a carne do seu prepúcio naquele mesmo dia, como Deus falara com ele. E era Abraão da idade de 99 anos, quando lhe foi circuncidada a carne do seu prepúcio. Ismael, seu filho, era da idade de 13 anos, quando lhe foi circuncidada a carne do seu prepúcio. Neste mesmo dia, foi circuncidado Abraão e Ismael, seu filho, e todos os homens da sua casa, nascidos em casa, e o comprado por dinheiro, e o estrangeiro, foram circuncidados com ele. Qual que era o sinal dessa aliança que Deus havia feito com Abraão? Deus quis marcar isso na carne de Abraão e na carne de todo descendente, ou de todo aquele que de alguma maneira estava ligado a Abraão até esse momento. Então o que ele fez? Deus então ordenou que Abraão circuncidasse a si próprio, ao seu filho, aos seus escravos, aqueles que estavam na casa dele, os seus servos, mas também aquele que era estrangeiro que tinha vindo. O que é a circuncisão? Vocês sabem o que é a circuncisão? Tem ideia do que é a circuncisão? Acho que a maioria dizer. Circuncisão é cortar a pele do prepúcio, a pele, o mais próximo disso, cirurgicamente falando, é aquela cirurgia de fimose. Retirar a pele de cima da glande do pênis de todo macho, de todo homem da tribo, daqui da família de Abraão. Então imagine que o negócio, lá naquela época não tinha... como é que chama? Anestesia. Não tinha anestesia, não tinha asepsia nenhuma, não tinha limpeza praticamente nenhuma. Isso foi feito a sangue frio, então deve ter doído pra caramba. Mas ele obedece a Deus e faz isso. É de arrepiar, né? Os homens sabem o que eu estou falando. Mas assim, foi feito. Dizem que os sacerdotes que faziam circuncisão depois deles, né, isso foi estabelecido por gerações perpétuas, que eles tinham inclusive a unha dos 2 dedos aqui grandes e muito afiadas, porque era assim que eles faziam. Dizem também que Moisés foi circuncidado com uma pedra. Então é um negócio meio dolorido. Aqui é um negócio meio... Mas é, de verdade, um pacto em que envolve sangue. Então, assim, selaram aquela aliança com o derramamento de sangue. Tal qual a aliança da graça foi selada com a aliança do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Percebe? Percebe como tudo aqui vai apontando? Percebe como tudo aqui vai fazendo sentido?
Então, a aliança ela é selada com sangue. Então, Abraão também, nesse texto, você vai perceber aí que ele abençoou a descendência de Abraão através de Isaque, mas ele também menciona no texto a Ismael, que era o irmão de Isaque, certo? Irmão por parte de pai de Isaque. Lembra do texto aqui? Captou no texto aqui? E ele também abençoa ele. Então, aí nós temos duas situações. Primeiro, nós temos ali Isaque sendo abençoado, né? Porque dele viria a descendência, inclusive, do Cristo, certo? Mas também Ismael sendo abençoado, saindo dele uma grande nação. Então, o que seria isso hoje? Então, Ismael, ele dá início a todas os povos árabes. E Isaque aos israelitas. Então, note isso. Os povos árabes hoje são descendentes de Ismael. E os israelitas hoje são descendentes de Isaque. Ok? Ficou claro isso para vocês? Ele também troca um nome nesse texto. A gente vê que ele troca um nome. Ele troca o nome de Abraão, pai exaltado, ou pai de nação, para Abrão, pai de muitas nações. Ele aqui dá um up no nome dele. Ele abençoa de uma forma muito mais profunda, muito mais poderosa essa situação. E aí você vai ver o nome de Abraão, ele sai de Abrão para Abraham. Ele coloca lá uma letra a mais no nome, ou duas letras a mais no nome ali. E de Sara também, que era Sara, se princesa, o nome Sara significava princesa, de Sarai para Sara. E esse Sara que nós temos na Bíblia hoje, na tradução, ele é Sara, apenas Sara, né? Mas, na verdade, ele vem com um H no final, com uma letra a mais no final aí, certo? Que acrescenta para o significado dele também o sentido de mãe de nações. Então, ela seria princesa e mãe de nações. Abraão seria pai de multidões, pai de muitas nações, ao invés de pai de nação. O interessante é que se você pegar o texto e olhar assim do original, você vai perceber que Deus acrescentou no nome Abraão e no nome Sarai, letras do seu próprio nome, letras do tetragrama. Tetragrama é como eles enxergavam o nome de Deus, HWH, que veio Jeová. Depois, posteriormente, para esse nome se tornar legível, eles colocaram, na verdade é o seguinte, você pega lá, o tetragrama, que é um nome impronunciável, eles fizeram isso eles tinham tanta reverência a Deus, que eles fizeram um nome impronunciável para Deus. E tinha lá as classes mais baixas que chamavam Deus de Adonai. Então eles pegam as vogais de Adonai e inserem no meio do tetragrama. Daí, Jeová, Jeová, Deus. Entende? E aí o que acontece? Quando ele acrescenta essa parte do nome do tetragrama, então ele também acrescenta ele potencializa as bênçãos que estavam sobre Abraão e sobre Sarai. Ficou claro? Então, aí nós seguimos aí, nós vemos então que Sara mudou o nome, Deus faz isso com eles, Deus aumenta as bênçãos, ou Deus potencializa as bênçãos sobre eles, e aí nós temos o nascimento de Isaque, aí na sua apostila. Abraão com 100 anos, Sara com 90 anos. Bom, o milagre já começa por aí, né? Porque uma pessoa de 100 anos, hoje uma mulher entra aí na sua menopausa com o quê? 45 a 50 anos, né? Um homem entra aí na sua andropausa ou antropausa? Não sei. Andro, né? Aí também para os seus 50, 55, não sei bem a idade também, mas nessa fase aí, bem antes daquilo que Abraão e Sara tinham aqui. Então, o próprio nascimento de Isaque constitui um milagre absurdo. Absurdo. Então, aí nós vemos, então, que
O próprio Isaac, nós vamos ver posteriormente aí, que o próprio Isaac, ele tipifica Jesus. Certo? Nós vamos ver daqui um pouquinho. Mas o nascimento dele em si já foi aí um milagre de Deus aí, apesar do próprio Abraão ter duvidado e ter rido ali, né, sozinho ali e tal. Então, Abraão, eles concebem Isaac, e Isaac, então, Deus, num determinado momento, Deus vai lá e fala assim, viu, eu preciso que você sacrifique seu filho. Quero que você sacrifique seu filho. Imagine para um homem de 100 anos, uma mãe de 99 anos, que tem um filho que Deus prometeu, e aí ele pede esse filho em sacrifício. Se você seguir a leitura, você vai ver aí. Ele pede esse filho em sacrifício. Então, aí, por muitas vezes, eu tive essa dúvida, como é que Deus faz isso? Deus, o que ele estava fazendo? Estava testando? Ele estava provando? A gente já viu muitas pregações a respeito disso. Deus está provando a fé de Abraão. E Deus não sei o quê. Deus estava ensinando Abraão. Note que nós estamos aqui falando entre linhas de Jesus. O que aconteceu com Jesus? O que o próprio Deus fez com Jesus? Amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O próprio Deus fez isso. Então Deus estava ensinando a Abraão o que posteriormente aconteceria. Agora imagine para Abraão, você fala assim, mas hoje para nós é simples a gente pensar assim. Porque você conhece o final da história, você já leu, você já ouviu pregações, você já viu estudos, nós estamos falando aqui, a gente sabe o final da história. Chega lá no final, Deus provê um cordeiro para si, certo? A hora que Abraão está lá para matar, certo? O que acontece? Deus o retira daquela situação. Para nós hoje, fala assim, ufa, legal, a gente já está acostumado a assistir filme com final feliz. Né? Agora, para Abraão não. Abraão seguiu o caminho todo até o lugar do sacrifício de Isaac, com Isaac do lado, sabendo que ele estava indo sacrificar o seu filho, sem saber o final da história. Então Abraão, talvez pensasse, Deus me deu, Deus me ressuscita, né? Mas imagine que na mente de Abraão já tinha sacrificado Isaac. O caminho inteiro ele foi sacrificando Isaac. Ele não sentou no altar de sacrifício de Isaac, sentou na beirada ali e ficou esperando Deus dar algum. Não, ele sentou, preparou a lenha. Ele foi respondendo os questionamentos do próprio Isaac. Preparou a lenha, amarrou Isaac, colocou o Isaac no coisa. Ele não esperou para Deus dar um jeitinho para ele. Então imagine na mente de Abraão, por isso que, né, a gente às vezes desvaloriza, não é essa palavra que eu estou procurando, mas a gente assim, não tem noção da dimensão do que foi esse ato de Abraão. Mas é bom entender-se isso. E isso tudo para ensinar a Abraão a respeito do próprio Jesus, que viria posteriormente, que Deus daria como seu filho para tomar o lugar daqueles que de fato são culpados, que somos eu e você. Então, o que ele ensinou aqui? O que aprendemos aqui então, Isaac? Isaac, aí no texto, no tópico de baixo, você vai ver Isaac, riso. Riso é o significado da palavra Isaac. Lembra-se que Abraão riu? Provavelmente por causa disso. Que o nome de Isaac, então, tem a ver com essa reação de Abraão quando foi informado por Deus que teria um filho. Está aí no 17:17. Então caiu Abraão sobre seu rosto e riu-se e disse no seu coração: há um homem de 100 anos nascerá um filho e conceberá Sara na idade de 99 anos. Então provavelmente por aí ele tem. Então nós vemos em Isaac a figura, tem algumas figuras que Isaac nos mostra, certo? Nós vemos na figura de Isaac, por exemplo, a figura de Jesus. Por quê? Quem é o filho? Como eu já disse, Isaac vai lá e oferece, Abraão vai lá e oferece Isaac em sacrifício. Deus fez isso. Quem que era a figura de Isaac? A figura de Jesus.
Então, Jesus mostra para, Deus mostra para Abraão, certo, aquilo que ele faria. Então, prefigura para nós, Isaac prefigura para nós, tipifica para nós, você aprendeu isso no primeiro módulo, a figura de Jesus, que foi, sem ter cometido nada ali naquele momento, seria sacrificado por Abraão. Outra figura que Isaac nos mostra, que Isaac nos apresenta, é a figura da igreja. Porque também se Isaac foi para o sacrifício, também Isaac foi salvo. Também Isaac foi salvo. Deus proveu para si um cordeiro. Depois, se você seguir a história, você vai ver que Deus tinha um cordeirinho amarrado ali, ou enroscado ali no arbusto ali. Então, ele pega aquele cordeirinho e sacrifica no lugar. Prefigurando o quê? Prefigurando a igreja. Prefigurando nós, que somos igreja de Cristo, remidos pelo sangue, que creram, os eleitos do Senhor. Para quê? Entender que no nosso lugar, nós éramos para ser o sacrifício, nós éramos para morrer, nós éramos para estar ali naquela condição de Isaac, porém, Deus proveu a salvação. Então, então a igreja também prefigura ali, então, Isaac também prefigura ali a igreja. Outra coisa também que Isaac nos mostra, ele prefigurando a igreja também, é que Isaac, ao contrário dos seus antecessores e dos seus predecessores e seus descendentes e os seus ascendentes, pronto, mais fácil. Ele teve uma única esposa. Teve uma única esposa, também nos mostrando. Cristo também teve uma única esposa, a igreja. Entende? Então tem aí vários apontamentos para Jesus, várias tipificações nos apontando para Jesus, ok? Em Isaac. Então, tipifica Cristo porque filho da promessa, havia uma promessa para Abraão, assim como houve uma promessa que viria um Salvador para nós, certo? Dessa promessa, da descendência de Abraão, viria o descendente, que é Jesus, que nos livraria então, ou que livraria os seus do pecado, certo? O seu próprio nascimento da idade, como eu falei, foi um nascimento extremamente miraculoso, também a semelhança do próprio nascimento de Cristo. Por quê? Porque o nascimento de Cristo também foi, Maria foi concebida pelo Espírito Santo. Maria não havia conhecido algum homem, conhecido aqui no sentido de ter relações sexuais com o homem. Ela não teve, até esse momento não teve relações com o homem, e ela foi ali engravidada, vamos dizer assim, pelo Espírito Santo. Uma linhagem abençoadora também, era o caso de Isaac, que tinha uma linhagem abençoadora, e o próprio sacrifício de Jesus. E essa promessa então, ela se cumpre aí, ou ela é confirmada aí, no capítulo 26 de Gênesis. Vai um pouquinho para frente aí, no capítulo 26. No versículo 2 ao 5. E apareceu-lhe o Senhor e disse, aqui Deus falando, olha só, Deus falou para Abraão, aqui Deus está falando para Isaac. E ele diz assim, olha, versículo 2, e apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser, peregrina nessa terra e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas estas terras e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. Então aqui ele confirma a promessa, o juramento que ele tinha feito para Abraão, ele confirma para Isaac. E multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu, e te darei a tua semente todas estas terras, e em tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Olha só, lembra da promessa para Abraão? Em ti serão benditas todas as famílias da terra? E aqui ele confirma a mesma coisa, em tua semente serão benditas todas as famílias da terra. De quem que ele está falando aqui? Jesus. E aqui eu volto a trazer para vocês um conceito que eu disse semana passada, que é bom a gente ficar bem claro. Não são todas as famílias da terra, não são cada família da terra. Fosse isso, não haveria gente que não
nós não teríamos ateus, nós não teríamos pessoas que todos seríamos salvos, e isso você vai aprender para frente, chama-se universalismo. E universalismo é heresia. Deus escolhe aqueles que serão salvos. Ok? Aqui, mas pastor, está aqui, todas as famílias da terra. Entenda da seguinte maneira: famílias de todas as raças, línguas, tribos e nações. Não quer dizer que sejam só israelitas, mas como eu e você aqui, somos brasileiros, muitos de nós descendentes de europeus, outros, né, da família nativa, mas outros de outras descendências, mas famílias de todas as nações. É como se você dissesse assim, gostei muito dessa afirmação de um menino que eu ouvi, de um menino, de um rapaz. Falei assim, olha, é como se eu dissesse assim, ó, convidei todo mundo para a minha festa de aniversário. Veio todo mundo? O mundo inteiro veio para a festa dele? Veio os convidados dele, vieram os convidados dele. Fica mais claro assim? E eu falei isso e parei, não sei nem que 4, né? Multiplicarei tua semente, tal. Versículo 5, porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento, os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. Então aqui a promessa é confirmada, a promessa feita a Abraão é confirmada, é ratificada para Isaque. Ok? Então aí nós temos essa característica, essa particularidade aí. Gênesis 25, nós temos aí falando sobre, então, nasceu Isaque, Isaque prefigura ali, tipifica Cristo, tipifica a igreja, tudo mais. Mas no Gênesis 25, um pouquinho antes, nós temos o nascimento de Esaú e de Isaque, os dois irmãos. Então vamos ler aí, do versículo 19 e versículo 26. 19 ao 26. Estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, e era da idade de 40 anos, quando tomou Rebeca, filha de Betuel, aqui Isaque, né, se casando com Rebeca, o arameu de Padã-Arã, irmã de Labão, arameu por sua mulher. E Isaque orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse assim, disse, se é assim, por que eu sou assim? E foi-se perguntar ao Senhor. E o Senhor disse, duas nações, lembra das duas nações que eu falei, de Isaque, povos israelitas, e Ismael, povos árabes? É aí que faz o sentido. Duas nações há no teu ventre, e dois povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro, e o maior servirá ao menor. O nascimento de Esaú e Jacó é o texto próprio aí. Então vamos lá, 24. E cumpriu-se os dias para dar à luz, e eis que gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro, ruivo, e todo com uma veste cabeluda, por isso chamaram seu nome Esaú. E depois saiu seu irmão, agarrado a sua mão ao calcanhar de Esaú, por isso se chamou seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos quando o gerou. Olha só, Isaque também já foi pai bem velho, né? 60 anos. Eu vou até o 26, né? Bom, até aí. Vamos lá. Deixa eu só corrigir uma coisa aqui, que eu dei uma escorregada aqui no texto. Eu falei que Isaque era, Ismael era filho da concubina. Ele não era filho gêmeo aqui, tá? Se você assistir na aula, você vai perceber que eu dei que eu falei errado aqui. Me atentei agora para isso. Vamos lá. Então, Isaque era filho também de Abraão. Os dois eram gêmeos. Nasce Ismael primeiro. Pela lei, Ismael seria o primogênito. O herdeiro de tudo aquilo que era de Abraão seria por direito de de Ismael. Mas nasce lá o Jacózinho, Jacó significa usurpador, nasce lá o Jacózinho segurando no calcanhar do irmão.
Tipo assim, você fala, eu também vou. Você está indo, também vou. Então, note que aqui, isso já, aqui nasce o nome né, aqui dá-se o significado do nome de Jacó. Então, aqui se você vê o texto, você vai perceber, se seguir a leitura do texto, você vai perceber que Isaac, pai, ele se afinizava muito mais com Esaú, seu filho, do que com Jacó. E Rebeca se afinizava muito mais com Jacó. Isaac com Esaú, Rebeca com Jacó. E Rebeca influenciava inclusive o próprio Jacó. Então você vai perceber isso, e você vai perceber também uma diferença básica entre os dois. Um era caçador, um era mais bruto, mais né, rústico, e o outro já, que era Ismael, e o outro já era mais garotão de apartamento, vivia em tendas, né, e tal, e mais, os dois tinham essa diferença, mas pela tradição dele, deveria ser Esaú, mas nós vamos ver isso para frente, como que isso funcionou, que Jacó acabou sendo ali o primogênito. Então, aí vem Jacó, nasce Jacó. Jacó, então, a partir de Abraão, Deus passa a tratar, então, né, a partir de Abraão ali, Deus passa a tratar com Israel. A partir de Jacó, Deus passa a tratar com Israel. Note que Jacó, depois a gente vai chegar nisso também, se torna Israel, num determinado momento que ele tem um encontro com Deus. Dele sai 12 filhos, desses 12 filhos saem as 12 nações, as 12 tribos de Israel, que formam a nação de Israel, certo? E dessas 12 nações, uma que é Judá, que segue a descendência até chegar a Davi, José e Jesus. Mas aí ele passa a tratar, então, com Israel, com a tribo de Israel, com o povo de Israel. Então, Jacó significa usurpador, nós vamos ver isso aí em Gênesis 28 até o capítulo 26, seria legal você ler em casa também, não consigo cobrir tudo aqui, né? Não dá. Mas, como que acontece isso então, que Jacó, que era o segundo que nasceu, era gêmeo, mas era o segundo, nasceu segurando o calcanhar de seu irmão, se torna então o primogênito, o herdeiro de todas as bênçãos que Isaac tinha para ele, que vinham de Abraão, foram confirmadas em Isaac e que Jacó herdaria. Vamos ver isso? Aí no capítulo 25 mesmo, no 27 até o 34. E cresceram os meninos, e Esaú foi varão perito na caça, varão do campo, é que eu falei, rústico, né? Chamaram o seu nome de Esaú, e depois saiu seu irmão agarrado à sua mão ao calcanhar de Isaac, e por isso chamou seu nome Jacó, e era Isaac da idade de 60 anos quando os gerou. E cresceram os meninos, e Esaú foi varão perito em caça, varão do campo, mas Jacó era varão simples, habitando em tendas. E amava Isaac a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. Lembra que eu te falei que um tinha afeição por um, outro tinha afeição por outro? Versículo 29. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer este guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou o seu nome Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. Ó Jacó fazendo jus ao nome aqui. Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado das lentilhas, e ele comeu e bebeu, levantou-se e foi. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Olha que loucura isso. Então Esaú era primogênito, Esaú era homem de caça, chegou morrendo de fome. Lá o Jacó, que era o garoto do apartamento, tinha feito lá um guisado de lentilhas, né, e tudo mais. E chegou com tanta fome que falou assim: me dá isso aí. E
Jacó então faz a sugestão para ele. Jacó então faz a proposta para ele. Ele topa e vende a primogenitura dele por um prato de lentilhas. Por um prato de... Acho que lentilha é um produtinho baratinho, né, pra caramba, né? Que não tem gosto de nada, né? Enfim. Mas vende por quê? Porque quis necessidade física dele momentânea. Quantos de nós não fazemos isso muitas vezes, né? Não desprezamos a nossa comunhão com Deus por conta de algo para suprir a nossa própria carne, de muito menos valor do que de fato a comunhão com Deus. Então aqui nós vemos que Esaú ele vende a sua primogenitura. E o que significa essa primogenitura? Ele receberia as bênçãos do pai, ele receberia o direito de dar continuidade à família do pai. Era nele que ia se contar a continuidade da família do pai, certo? E ele comandaria tudo que haveria aí, tudo que era pertinente a Isaac, ele comandaria na ausência de Isaac. Se Isaac morresse, Isaac ficasse doente, se ele, sei lá, qualquer coisa, fosse viajar, ele era o homem em comando. Ele era o que herdaria tudo isso, além de tudo que Isaac tinha. Lembra que é terras, descendência e bênçãos, os três pilares da bênção? Então ele abriu mão de tudo isso por um prato de lentilhas. Mas aí nós vemos assim, puxa vida, mas então o negócio é meio injusto, porque, né? Então Isaac foi sacana aí, fez jus ao nome, usurpador é aquele que rouba alguma coisa, toma alguma coisa que não é dele, que usurpa alguma coisa. Então você fala assim, mas Isaac, esse cara vai ser o cara que vai dar, desse cara vai surgir a descendência de Jesus? Sim, mas vamos ver o que aconteceu? Vamos ver como é que a gente confronta isso? Vai no versículo 25 ainda aí, no capítulo 23. 25, 23. E o Senhor lhe disse, 2 nações há no teu... Nós já lemos esse texto, vou só te chamar a atenção nele. 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão em tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro, e o maior servirá o... Então aqui, a primogenitura de Jacó foi dada por Deus no ventre. Percebeu? Deus já escolheu Jacó, falou assim, o maior, que é o mais velho, né, servirá ao menor. Esaú servirá a Jacó. Olha que loucura isso. Aí você fala, pô, mas peraí, está confuso o negócio. Primeiro, nós temos 2 situações humanas aí. Esaú vendendo a sua primogenitura por um prato de lentilhas, e nós temos Jacó usurpando essa, né, aí meio que sacaneando o seu irmão. Aí você vai ver para frente também, que ele engana o próprio pai para receber as bênçãos do pai. Você fala assim, mas como assim? Como que essa ação humana harmoniza com a ação de Deus aqui? Porque Deus havia escolhido Jacó. Talvez Jacó não precisasse enganar ninguém, não precisasse... Porque, sabe o que isso nos ensina? Que ensina algo assim que você, como estudante de teologia, você tem que ter isso na sua mente muito claro. Vai ter perguntas, você vai fazer, mas como isso? Você vai responder só com uma única resposta possível, plausível: soberania de Deus. Os homens fazem planos. A resposta, o sim, o amém, vem de Deus. Aqui já havia, já te respondo, só de você terminar o pensamento. Só havia a manifestação, a tentativa dos homens aqui, as ações dos homens, mas Deus, a vontade de Deus vai prevalecer inevitavelmente. Nós temos aqui a velha, antiga, que você vai ouvir falar nesse curso algumas vezes,
a velha, antiga questão da responsabilidade humana e da soberania de Deus. Isso é responsabilidade humana ou é soberania de Deus? É os dois. O homem é responsável por seus atos, mas nada acontece sem que Deus tenha, no mínimo, permitido. Então a vontade de Deus, ela vai prevalecer, independente da vontade de Esaú, independente da vontade de Jacó, ela vai acontecer invariavelmente, porque Deus é soberano para cumprir tudo aquilo que Ele planejou. Mas eles, permissão, soberania de Deus. Mas como é que Deus fez isso? Soberania de Deus. Mas como é que Deus escolhe um e desescolhe outro? Soberania de Deus. Mas como é que Deus? Soberania de Deus. Ele é soberano. Pergunta, minha irmã. Uhum. Aham. Sim. Confunde. O que a irmã está falando assim, não era mais fácil Deus seguir um processo. Era. Só tem uma resposta para você. Soberania de Deus. Mas note que aqui um vendeu e o outro comprou. Mas o que prevaleceu foi o quê? A vontade de Deus. Soberania de Deus. Tem algumas perguntas que você só vai ter resposta dessa maneira. Você vai falar assim, mas é muito vago. Não é vago, é uma verdade absoluta. Talvez seja uma das poucas verdades absolutas, é que Deus é soberano e Ele vai agir de acordo com a sua vontade, o seu plano. Note que aqui, nesse módulo, nós estamos falando de panorama do Velho Testamento. E ele está apontando para Jesus, ele está explicando, ou ensinando, ou trazendo para nós os acontecimentos anteriores, antes da encarnação de Jesus, certo? Concorda? Então isso também tem propósito, essa questão também tem propósito. Daqui sairão nações árabes, as nações árabes sairão de Esaú, as nações Edom, aliás, os edomitas sairão de Esaú, as nações árabes sairão de Ismael, sairão de Esaú. Então, note que aqui vão ter divisões aqui que no futuro vão fazer sentido. Mas estão lutando por quê? Porque lá atrás aconteceu isso. Entendeu? Deus, eu não consigo explicar isso de uma maneira sem dar um spoiler das aulas futuras. Então, basta para nós agora sabermos que isso é soberania de Deus. Quando nós chegarmos, por exemplo, em predestinação e eleição, aí a gente vai falar mais profundamente sobre o porquê da existência desses povos. Pode-se fazer uma aplicação a respeito. É que assim, né? Jacó era da família já, ou do povo que já era escolhido para tratar com Deus, né? Mas você vai ver que daqui um pouquinho, você vai ver que Jacó não tinha se convertido nesse momento ainda. Entendeu? Então, de fato, pode sim se usar uma aplicação nesse sentido. Ok? Nós repetimos, na verdade, nada é novo debaixo do sol, né? A gente repete muito, a gente se identifica muito com essas questões, por isso que a gente usa a Bíblia para pregar, né? O Velho Testamento, ele não nos traz doutrina para a igreja. Você não vai encontrar, um pregador sério, ele não vai doutrinar a igreja a partir do Velho Testamento. Fala assim, você tem que fazer isso, porque é assim, porque Jacó fez assim, então isso é a lei para a igreja. Não, a doutrina para a igreja você vai encontrar no Novo Testamento. Sobretudo ali, nas cartas, sobretudo, mais ainda profundamente nas cartas de Paulo, ali você vai encontrar doutrinas para a igreja. Mas no Velho Testamento tem ensinos. E nesses ensinos nós podemos nos identificar como pessoas e falar assim, puxa, ele agiu assim, deu ruim, deu mal.
eu preciso agir de outra maneira. Então serve como ensino, serve como exemplo, serve como um monte de coisa. Não dá para usarmos como doutrina para a igreja. Por exemplo, não dá para a gente falar, vou exemplificar para você falar, para nós entendermos. Eu já vi isso acontecer, né, em algumas situações, de igrejas saírem para rodear o quarteirão da igreja. Por quê? Porque lá em Josué, o pessoal rodeou lá 7 vezes, né, Jericó, porque queria tomar Jericó, então a igreja vai lá e rodeia, e fala, isso aqui vai dar certo, porque isso aqui não. Isso aí era para aquele momento, era um ato profético naquele momento, era uma direção específica para aquele povo, para aquele momento histórico. Se você fizer isso aqui, não vai. Então agora, toda vez nós vamos abrir uma igreja, agora nós vamos rodear 7 vezes. Aí eu estabeleci uma doutrina, entendeu? Então eu vou abrir uma outra igreja reformada Vide lá no bairro. Então nós vamos rodear o bairro, porque não. Eu estabeleci uma doutrina que não é bíblica, que está na Bíblia, mas não é para a igreja. Entende? Então o que a gente faz? A gente vai nas doutrinas para a igreja, que são os apóstolos que trouxeram a doutrina da igreja. Os apóstolos andaram com Jesus, aprenderam com Jesus, estabeleceram a igreja lá no livro de Atos com Jesus, debaixo das diretrizes, todas vindas da palavra e tal, e ali está a nossa doutrina, é ali que nós vamos seguir. Então não adianta eu trazer aqui para esse tablado aqui, que muitos chamam de altar, e não é um altar. Altar é outro conceito, nós vamos aprender isso também. Não adianta eu trazer aqui uma arca da aliança aqui, para simbolizar a presença de Deus. Uau! Nossa, olha, tem uma arca da aliança aqui, presença de Deus está aqui. Não, irmão. Não, irmão. A arca simbolizava Jesus. Jesus já veio. Lembra da sombra? A arca era a sombra de Jesus. O próprio Jesus já veio. Se Jesus já veio, a sombra não tem sentido. Concorda? É criar o neném, gestar o neném nasceu, eu jogo o neném fora e crio a placenta. Entendeu? Então é nisso, não sei porque que a gente entrou nisso, mas segue. Vamos lá, só um adendo aqui para a gente entender essa questão da soberania de Deus. Deixa eu ver se escapou alguma coisa aqui. Então quando Esaú abre ali a mão da primogenitura dele, ele abre mão de todas as bênçãos que viriam a partir dela também, certo? Então, ele fez isso por livre ação do ser humano. Ele agiu livremente como humano. Jacó comprou a primogenitura de maneira meio estranha, comprou, agiu também, mas o que prevaleceu, na verdade, foi a vontade absoluta, soberana de Deus, que já havia escolhido Jacó no ventre. E Esaú, então, ele dá ali início aos edomitas, que são, na verdade, hoje seria o povo ali da Jordânia, vamos dizer assim. Então, Esaú aqui nessa questão, ele troca as bênçãos que ele teria na primogenitura por 4 maldições. Ele troca por, quer ver? Abre lá você está no 25, né? Vai para o 27. Esses que eu estou falando aqui, meus irmãos, não está no texto, tá? As referências, se quiser anotar aí na sua apostila, anote. 27, 39 e 40. Então respondeu Isaque, seu pai, e disse-lhe: eis que aqui deixa eu dar o contexto aqui antes de ler. Desculpa aí, interrompe aí. É assim, ó. Quando Esaú descobre que que Isaque tomou a sua primogenitura, foi lá antes e tudo mais, nós vamos ver isso daqui a pouco, ele vai para o pai dele desesperado: pai, perdi minha primogenitura, o senhor abençoe a Jacó, não foi a mim. Estou parafraseando aqui, tá? Né? E aí, então ele pede: não tem uma bênção para mim também? E aí, Isaque responde isso para ele.
Então respondeu Isaque, seu pai, disse-lhe, eis que a tua habitação será longe das gorduras da terra e sem orvalhos dos céus. E pela sua espada viverás, e o seu irmão servirás, e acontecerá, porém, que quando te libertares, então sacudirás o seu jugo do teu pescoço. Olha que loucura isso. Então ele troca aqui, se você perceber nesse texto aqui, você tem 4 maldições nesse texto aqui. Ele trocou a bênção por 4 maldições. Primeiro, infertilidade, porque ele ia viver nas terras que estariam longe das gorduras da terra, sem orvalho. Então ele haveria ali infertilidade, sequidão, sem orvalho, sem que a terra fosse regada pelo orvalho ali. Violência, porque ele e a descendência dele viveriam pela espada. E até hoje é assim, né? O Oriente Médio você vê que é assim, né? E a última aí, que era, aliás, então, infertilidade, sequidão, violência e servidão. Ele serviria ao seu irmão, como foi dito lá atrás. Olha que doideira isso, né? Então, Esaú, ele troca dessa maneira aí. Jacó recebe a bênção enganando o pai, né? E aí ele vai precisar fugir, então, foge para a casa de Labão. Vamos lá ver, Gênesis 28, versículo 1 até o 5, rapidamente aí. E Isaque chamou Jacó e abençoou e ordenou-lhe e disse, não tomes mulher de entre as filhas de Canaã, levanta-te e vai para Padã Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá uma mulher das filhas de Labão, irmão de tua mãe. Ou seja, ele ia pegar uma prima lá como esposa. Labão era tio dele. E o Todo-Poderoso te abençoe e te faça frutificar e multiplique, para que sejas uma multidão de povos. Aqui de novo, o próprio Isaque aqui falando a respeito da multidão de povos. E te dê a bênção de Abraão, e a ti e a tua semente contigo, para que em herança possuas a terra das tuas peregrinações que Deus deu a Abraão. Assim enviou Isaque a Jacó, o qual foi para Padã Arã, a Labão, filho de Betuel, arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Então aqui, Isaque manda Jacó lá para Labão. Aí você conhece a história, ele vai, né, trabalhar ali para Labão. Aí o usurpador é usurpado, é enganado, ele aí trabalha por uma, na hora de se casar por uma, o Labão dá outra filha para ele, que era a mais velha, certo? Suscitando ali uma regra que era um deles, e aí ele tem que trabalhar mais anos ali, enfim, ele também é enganado ali, ele também luta ali para poder se casar com a esposa que ele queria. Então, Deus escolheu Jacó, né, lá no ventre, a gente já viu. Versículos 10 e 20 desse mesmo texto, você vai ver que 26, versículo 10 a 20. Do versículo 10, não vamos ler que é muito extenso, tá? Do versículo 10 a 20, você vai ter aquela situação em que ele, indo para lá, ele se deita e ele tem um sonho, que é uma escada. Lembra da escada? Que ia até o céu, os anjos subiam e desciam e tudo mais. E ele erege ali uma coluna, e diz assim, olha, isso aqui verdadeiramente, isso aqui é a porta do céu, aquela coisa toda e tal, certo? Versículo 17. No versículo 18 diz assim, então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada, tomou uma pedra que tinha posto por sua cabeceira, ou seja, tinha botado a cabeça numa pedra por travesseiro ali, né? E a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela, e chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade dantes era Luz. E Jacó fez um voto dizendo, se Deus for comigo e me mandar nessa viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa do meu pai, o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Olha que legal, que bacana. Então ele tem o sonho, fala assim, não, agora de fato tem um Deus aí, Deus é isso mesmo, tal. Agora, se Deus ele bota um si aqui, né? Ou alguns sis aqui, né? Se Deus for comigo, se guardar ele, né?
nessa viagem que ele faz, certo? Se der pão a ele, se fazer com que ele se tornasse, voltasse em paz para a sua casa, não morresse lá, né? Então aí ele colocaria aquela pedra ali como coluna, né? Ali seria a casa de Deus, e tudo quanto o Senhor seria Deus dele, né? Primeiro, né? O Senhor será meu Deus, e ele estabeleceria a casa de Deus, e tudo que Deus desse a ele, ele certamente daria o dízimo. Então aí nós vemos aqui uma situação bem interessante. Você fala assim, nossa, Jacó de fato teve um Betel ali, foi para ele, né? Mas vamos pensar, honestamente, você acha que houve conversão aqui? Você notou a quantidade de cis aqui para o Senhor ser o Deus dele? Se tudo aquilo acontecesse, aí Deus seria o Deus dele. E certamente ele daria o dízimo de tudo. Então esse dízimo, essa seria aí a confirmação da conversão dele. O dízimo era a 10ª parte de tudo aquilo que Deus desse a ele. Então ali seria a confirmação, não, se o Senhor fizer tudo isso, então o Senhor será o meu Deus. Tipo assim, eu te escolho, não é o Senhor que me escolheu, não. Se o Senhor fizer tudo isso para mim, ó, tamo junto, Senhor. Entendeu? E na verdade, então, o que nós vemos aqui? Não houve conversão nesse momento. Houve aqui uma tentativa de negociação de Jacó para com Deus. Jacó tentou negociar com Deus. Aqui eu vou pregar sobre isso, sabia? É bom pra caramba isso aí. Isso aqui, Lucas, é uma das coisas que a gente estava falando a respeito de coisas que aplicam assim. Mas essa aqui é aquilo que eu falei para você. Nós vamos ver daqui a pouco. Entendeu? É sensacional isso. Porque muitos de nós fazem isso. Vem para a igreja, muda a nomenclatura da sua fé. Agora eu não sou mais católico, agora eu não sou mais espírita, agora eu não sou mais ateu, agora eu não sou mais isso, agora eu sou evangélico. Ou agora eu não sou mais, eu sou cristão, ok? Só que, vem por quê? Qual é a maior incidência de chegada de gente na igreja hoje? Situação financeira, crise emocional, medo de ir para o inferno. São as 3 bases, sim, que eu falo que sustentam igrejas hoje que se aproveitam disso. Ganância, porque o cara vai por dinheiro, certo? Vai para ser abençoado, certo? Crise emocional, porque ele quer ser curado, ele quer dar um jeito num problema na vida dele ali e tudo mais. E medo de ir para o inferno. Eu tenho que ir, porque senão eu vou para o inferno. Então, é isso que sustenta, até hoje isso funciona. E aí você pega igrejas que se aproveitam disso e enchem, fazem trabalham em cima dessa demanda. E aqui, na verdade, está mostrando que Jacó não se converteu. E muitos de nós chegamos na igreja desse jeito, querendo esse tipo de coisa. Não querendo buscar o Deus da bênção, mas as bênçãos de Deus. Começamos do lado errado. Buscar, pois, em primeiro lugar, reino e justiça. Depois as outras coisas serão acrescentadas, se o Senhor assim permitir. Porque lembro a vocês, aos caros irmãos, que Ele é soberano. Ele dá a quem quer, do jeito que quer, da maneira que quer, no tempo que quer. Mas o fato é que aqui, Jacó não havia se convertido ainda, ele tenta uma negociação. E eu já vi muita gente pregando a respeito disso, como Betel, se fosse um lugar, sim, é um lugar importante. Ele teve ali um sonho espiritual, que revelou para ele, né, a porta do céu ali, mas ele não se converte nem ali. Não é ali que ele se converte, nós vamos ver isso mais para frente, entendeu? Aí ele chamou, a verdadeira conversão dele, na verdade, acontece posteriormente, lá no Vale de Jaboque. Nós vamos ver daqui a pouco. Quer ver? Abre lá em Gênesis 32. Gênesis 32, versículo 22 ao 30. Deixa eu acompanhar a hora aqui, gente, que eu estou perdidão na hora. 32, 22 ao 30. Nós estamos falando de Jacó aqui, o patriarca que deu início às 12 tribos. Lembra que nós estamos falando aqui de panorama do Velho Testamento. Chegamos em Jacó, e Jacó vai ter filhos que vão
iniciar as 12 tribos de Israel, ok? Então, Adão, Sete, Abraão, Adão, né? Caim e Abel, Sete, Abraão, Isaac e Jacó. Nós estamos aqui, em Jacó. Então vamos lá. 22, né, que eu falei. 32, 22. Vamos lá, 22 diz assim: levantou-se aquela mesma noite e tomou suas 2 mulheres e as suas servas e seus 11 filhos e passou o val de Jaboque. E tomou-os e fê-los passar o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. E Jacó, porém, ficou só. Lutou ele com um varão, algumas traduções vão dizer anjo aí, né? Até que a alva subia, ou seja, até que amanhecia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou-lhe a juntura da coxa e a deslocou, a coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe: qual é o teu nome? Aqui, o anjo perguntando para Jacó. E ele disse: Jacó. Então disse: não se chamará mais teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e prevaleceste. E Jacó perguntou-lhe: dá-me, peço, a saber o teu nome. E disse: por que perguntas por meu nome, ou pelo meu nome? E abençoou-lhe ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha vida, ou minha alma, foi salva. E saiu-lhe o sol quando passou a Peniel e manquejava de sua coxa. Por isso os filhos de Israel não comem o nervo escolhido, que este está sobre a juntura da coxa, até o dia de hoje, porquanto ele tocara a juntura da coxa de Jacó no nervo encolhido. Olha que sensacional. Então aqui, o que acontece? Jacó está indo e ele manda passar o val de Jaboque, ali a família dele, e ele fica só, e ali sozinho aparece um anjo. Deixa eu dizer uma coisa para você ali, para você a respeito de aparições de anjos no Velho Testamento. Isso aqui é cristofania, é manifestação de Cristo. Talvez esse aqui seja um caso bem legal da gente trabalhar, porque é um varão, algumas traduções vão dizer anjo, certo? Você fala, é um homem, é normal. Só que quando pergunta qual, primeiro, né? Se você vê aqui, o anjo respondendo para ele, né? Falando para ele assim, ele pede uma bênção, e ele responde assim: qual é o teu nome? Ele fala assim: Jacó. Não te chamará mais Jacó, mas Israel. Ele diz o porquê? Porque lutaste com Deus. Então, entende-se que este anjo, ou esse varão aqui, era Deus se tornando de uma forma, se diminuindo, ou se apresentando a Jacó de uma forma que Jacó pensasse que poderia vencê-lo, ou que desse trabalho para Jacó, para o anjo vencer Jacó. A gente às vezes, Deus se apresenta às vezes de umas maneiras para nós, que nós consigamos entendê-lo. Porque se ele se apresentar com a majestade, com a grandeza dele, a gente não vai conseguir nem reconhecê-lo. E Deus também, ele habita em luz inacessível, nenhum homem o viu, Deus é Espírito, nenhum homem o verá. Então isso aqui é uma cristofania, é uma manifestação de Cristo, que vem então, e na forma desse varão, e luta com Jacó, e Jacó então ele é tocado na coxa para poder, é abençoado primeiro, e ele é tocado na coxa para poder soltar o anjo. E Jacó segurou, lembra? Pois é. Mas o que acontece? Vamos entender isso bem claro, né? Vamos trazer agora uma aplicação, como a gente estava conversando, que eu falei que eu ia pregar sobre isso ainda. Nós vamos trazer uma aplicação bem legal sobre isso. Jacó não havia se convertido lá, em Peniel, em Betel. Não havia se convertido em Betel. Jacó se converteu de fato em Peniel. Porque ali o nome dele foi mudado, ali ele percebeu que era Deus ali de fato, que ele havia lutado com Deus, certo? Ele ficou sabendo disso, certo?
ele foi tocado na sua coxa e teve um nervo encolhido, certo? Isso nos mostra, ensina muita coisa, que na conversão verdadeira, na conversão naquele momento, naquele encontro em Peniel, ele tentou negociar com Deus, de acordo com os interesses dele, de acordo com aquilo que ele queria, precisava para aquele momento. Em Peniel, que ele foi tocado pelo anjo, que ele foi ferido pelo anjo, ele saiu diminuído, ele saiu menor do que ele era. Ele saiu, sim, príncipe, tudo, mudou o nome, sim, ele foi abençoado, foi, mas ele saiu marcado dali, ele saiu mudado dali, inclusive, e talvez simbolicamente, fisicamente. Isso nos mostra que a nossa verdadeira conversão a Cristo, ela tem que nos causar algo. Ela não vai nunca nos transformar em algo exaltado diante dos homens. Ela vai trazer para nós a consciência de que nós somos miseráveis, necessitados da graça, que se não fosse por Jesus, nós não estaríamos nem aqui. Se não fosse pela vontade de Deus, nós não respiraríamos hoje de manhã. Então isso traz para nós um sentimento não de grandeza, não, um sentimento de, menos, bem menos. A Ele toda honra, a Ele toda glória, a Ele todo louvor. Ele é o Senhor de todas as coisas, Ele é soberano, Ele é quem dispensa a graça para nós segundo a sua boa vontade. Note que não foi aquela negociação que ele fez com Deus que o fez mudar. Deus mudou alguma coisa nele naquela conversão? Muito pelo contrário, se você ver a sequência da história, ele só apanhou dali para frente. Deus mudou aqui, em Peniel, Deus mudou. Deus passou a mudar a vida dele. Então, a conversão, ela tem muito a ver, conversão a Cristo, ela tem muito a ver com aquilo que você está sendo transformado. Você é transformado de fé em fé, de glória em glória. Você é santificado pelo Espírito Santo. Você é trabalhado para ir crescendo espiritualmente, pecando cada vez menos, odiando cada vez mais o pecado, como a gente falou na semana passada, tendo outra concepção a respeito do pecado. Então tem que trazer em nós uma marca. A conversão tem que trazer em nós uma marca. E Jacó trouxe. Ele manquejou para o resto da vida. Ele ficou manco para o resto da vida. E esse manquejar dele, não quer dizer que foi essa a sua mudança, não. Essa foi a conversão dele. Foi uma marca da conversão dele. Para que hoje nós pudéssemos estar falando isso que nós estamos conversando aqui hoje. A Bíblia é sensacional, a Bíblia é maravilhosa. E vamos lá, tio. E então ele troca o nome, né, de Jacó aqui para Israel. E engraçado aqui, né, que essa luta com o anjo aí. Quantos são pais aqui? Não, eu digo pai homem. Marco Jefferson Então, talvez vocês vão saber o que eu estou falando. Sabe quando você brinca de lutinha com seu filho? Já viu essa? Você brinca de lutinha, né? Que você vai brincando ali, você sabe que você venceu o filho. Você sabe que você, né? Mas você faz que apanha, e não sei o que lá, né? E cai, e derruba, mas no final você segura ele forte e fala assim, né? Eu imagino que isso é meu, tá? Isso é meu, isso é uma sensação que eu tenho. Imagino que essa luta de Deus com Jacó em Peniel foi mais ou menos isso. Aquele momento em que um pai brinca com o filho, e o filho está brincando ali e tal, achando que pode vencê-lo e tudo mais, mas a luta de um pai com um filho que agarra, que não sei o que, desculpa a minha viajada, mas é assim que eu gosto de imaginar esse momento em Peniel, porque de fato, apesar de ter trazido toda essa marca para ele, foi um momento que de fato foi um momento de Deus para com o filho dele, ok? Vamos lá. Gênesis 28, nós temos a confirmação da promessa. Gênesis 28,
Lembra da promessa feita a Isaac, confirmada, feita a Abraão, confirmada em Isaac. Agora nós vamos ver a mesma promessa em Jacó. Gênesis 28, versículo 13 até o 15. Aqui foi nessa visão da escada de Jacó. Você vê, aqui ele não se converteu, mas Deus já deu a visão para ele. Já tinha dado a confirmada promessa. Vamos lá. 13, né? 13. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, de teu pai, e de Isaque, e Deus de Isaque, essa terra que estás deitado, te darei a ti e a tua semente. A tua semente será como o pó da terra, estender-se-á ao ocidente, ao oriente e ao norte e ao sul, e em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo e te guardarei onde quer que fores, e te farei tornar essa terra, porque não te deixarei até que te haja feito o que tenho dito. Olha só que sensacional. Então aqui, apesar de não ser o momento da conversão de Jacó, aqui Deus confirmou a bênção que está aqui, tinha sido determinada a Isaac por Deus, a Abraão por Deus, tinha sido confirmada em Isaac e agora estava sendo confirmada em Abraão. E ainda assim, Jacó ainda faz aquela proposta para Deus: ó, se o Senhor for comigo, se o Senhor me abençoar, se o Senhor me der pão, se o Senhor proteger a minha volta, aí eu chamo o Senhor de seu Deus, de meu Deus, e te dou o dízimo de tudo que eu conquistar. Olha que loucura isso, né? A gente às vezes o ser humano às vezes é meio duro, né? Então essa foi a aliança de Abraão confirmada em Isaac e agora em Jacó, que se tornou Israel. Aí Jacó, vamos lá, Adão, Sete, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, 12 tribos. Então vamos lá, vamos pegar daí. Os 12 filhos de Jacó. De Lia, olha na sua apostila aí, de Lia veio Rúben, Simeão, Levi, Judá, que é ascendente de Cristo. Da tribo de Judá, então vem a linhagem de Cristo. Issacar, Zebulon e Zebulon. Zebulon e Diná. De Zilpa vem Gade e Azer.
contá-lo também como patriarca. O nome José significa aumentador, ou aquele que acrescenta, e ainda uma outra tradução bem próxima é aquele que quebra a esterilidade. E aí fica uma dúvida, se algumas pessoas vão dizer, alguns estudiosos vão dizer, que o significado do nome de José foi dado depois das coisas que ele fez. José é José, então significa, vamos atribuir o significado do nome dele como aquele que quebra a esterilidade, o aumentador e tudo mais, por conta das coisas que ele fez. E outros vão dizer que esse nome de fato é profético, e por causa do que significava o nome dele, então ele acabou realizando todas essas coisas que ele fez, certo? Eu me chamo José, eu confesso para você que eu não gostava do meu nome. Quando eu descobri o significado do nome de José da Bíblia, eu falei assim, eu gosto do meu nome, eu passei a gostar do meu nome, de repente, assim, do nada, passei a gostar do meu nome. Mas é bem legal, né? Aumentador, aquele que quebra a esterilidade, isso é bem legal. Então, José, ele também tipifica Cristo, né? Por quê? Por causa da sua fidelidade. Haja vista a gente lembrar a questão da esposa de Potifar. Ele foi fiel a Deus, ele não pecou, estando ele assim, com a faca e o queijo na mão, sendo jovem, ele não pecou, e ele não pecou por causa do Senhor dele na terra e por causa do Senhor dele no céu. Então ele não pecou, foi acusado por isso, foi preso por isso, ficou na cadeia, e aí a gente vai vendo, né, o resto da história aí. Quando ele era, aí você vai vendo aí, ele foi vendido por Potifar, né? Você vai ver aí na sequência. Quando ele era jovem, vamos ver o capítulo 37 de Gênesis, só alguns textos aí para a gente falar um pouquinho dessa venda de Potifar aí, venda dos irmãos que fizeram dele, né, para Potifar. Versículo 37, eu passei. Capítulo 37. Capítulo 37 vai falar da história dele inteiro. No versículo 26 e até o versículo 28 vai dizer o seguinte: então Judá disse aos seus irmãos: que proveito haverá em que matemos o nosso irmão e o escondamos a sua morte? Vinde e vendemo-lo a esses ismaelitas. Lembra que ismaelitas é o quê? Descendentes está vendo? Olha só, aqui a gente começa a ver o propósito. Mas por que Ismael teve que... José foi vendido para Ismael, para a tribo dos ismaelitas, certo? Ele não poderia ser vendido por uma das outras tribos, porque eram as duas. Vendeu para a tribo dos ismaelitas. Depois José foi vendido para Potifar, e lá no Egito ele fez tudo o que ele fez. Olha como para tudo Deus tem um propósito. Olha como há um plano para tudo. Isso responde parte daquela pergunta que a irmã me fez. Vamos lá. Eu vou interrompendo a leitura, depois eu... Vinde e vendamo-lo a esses ismaelitas, e não seja nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Portanto, passando, pois, os mercadores midianitas tiraram e alcançaram a José tiraram José da cova, e venderam a José por 20 moedas para os ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Aqui você sabe da história dele a partir daí, né? Mas ele então é vendido para Potifar, certo? Por quê? Porque José tinha, se você ver a história dele, você vai ver que Jacó tinha uma preferência por ele. Jacó tinha ali um quezinho a mais com ele e tudo mais, deu umas túnicas longas para ele e tal, melhores, e por um outro motivo bem sério, que Jacó tinha sonhos, e Jacó havia tido sonhos a respeito da mãe e do pai se dobrando a ele, dos irmãos se dobrando a ele, e isso causou ira nos irmãos, e os irmãos foram lá e, vamos matar, e Judá intervém, um dos irmãos, que veio depois a ser, né, dessa linhagem veio Jesus, e fala: não vamos matar,
vamos vender, vamos fazer alguma outra coisa, não vamos matá-lo para que, ele é nosso irmão, porque ele é nosso irmão, enfim, né, carne da nossa carne e tal. E aí eles vendem então, né, a Potifar. Isso aí você vai ver no versículo, a preferência de Jacó, se quiser anotar aí, tá? Por José, você vai ver em Gênesis 37, 3 e 4, e também no 37, do 5 a 11, a questão dos sonhos aí. Vamos lá. E aí ele vai preso, a mulher de Potifar tenta seduzi-lo, ele não cede, a mulher de Potifar acusa-o de ter assediado ela, porque ela tinha ficado com a roupa dele, ela agarrou ele deixou a túnica e vazou, fugiu, foi embora, certo? A mulher de Potifar acusa ele de assédio, e ele é preso, ele vai para a cadeia, e fica ali, alguns anos ali. Então ele foi preso, na prisão, ele interpreta aí no versículo 39, vamos ver deixa eu ver se é no 39 ou no 40 aí. Então aí no 39 você vai ver José na casa de Potifar. No 40, vamos ler um pedacinho aqui para a gente ver se a gente consegue chegar. No 40 ele vai dizer o seguinte, olha: e aconteceu depois dessas coisas que pecaram o copeiro do rei do Egito e o padeiro contra o seu senhor, o rei do Egito. Indignou-se Faraó muito contra os seus eunucos, contra o copeiro mor e contra o padeiro mor, e entregou-os à prisão na casa do capitão da guarda, na casa do cárcere, no lugar onde José estava preso. E o capitão da guarda pô-los a cargo de José, para que os servisse, e estiveram muitos dias na prisão. E ambos sonharam um sonho, cada um seu sonho na mesma noite, cada um conforme a interpretação do seu sonho, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam presos na casa do cárcere. Versículo 6: e veio José a eles pela manhã, e olhou para eles, e eis que estavam turbados. Então perguntou aos eunucos de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa do seu senhor, dizendo: por que estão hoje tristes os vossos semblantes? E eles lhe disseram: temos sonhado um sonho, e ninguém há que interprete. E José disse-lhes: não são de Deus as interpretações? Contai-mo, pois, peço-vos. Então contou o copeiro mor o seu sonho a José e disse: eis que o meu sonho havia uma vide diante de mim, ou seja, uma videira, né, diante da minha face, e na vide 3 sarmentos, e ela estava como que brotando, e sua flor saía, e os seus cachos amadureciam em uvas, e o copo de Faraó estava na minha mão, e eu tomava as uvas e as espremia no copo de Faraó, e dava o copo na mão de Faraó. Então disse-lhe José: esta é a sua interpretação, 3 sarmentos são 3 dias, dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça, e te restaurará ao teu estado, e darás o copo a Faraó na sua mão, conforme o costume antigo, quando eras seu copeiro. Porém, lembra-te de mim quando for bem, e rogo-te que uses comigo de compaixão, e que faças menção de mim a Faraó, e faz-me sair desta casa, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, tampouco aqui nada tenho feito, para que me pusessem nesta cova. Vendo então o padeiro, para um pouquinho aí, paramos no 16. Então, copeiro mor, copeiro é aquele cara que ele servia o vinho para o rei, é um eunuco de cargo importantíssimo. Copeiro mor, é o chefe dos copeiros, era da mão dele que o rei tomava, ali que o faraó tomava o vinho, e há costumes que esses caras tinham que experimentar o vinho antes, para que o rei não fosse envenenado. Não sei se no Egito era assim, confesso para você que não tenho certeza se no Egito era assim, mas era um cara que, para dar um copo de vinho para Faraó, tinha que ser alguém de fato de muita confiança, né? Enfim, e aí ele pecou, como não fala o pecado que foi, mas foi preso e sonha esse sonho, tem esse sonho. Então o próprio José fala assim: não, você vai ser restituído a este local, você vai ser, dentro de 3 dias você vai estar lá fazendo o teu serviço de novo, fazendo a tua função pela qual você foi paga. O padeiro, por sua vez, também tendo tido o sonho na mesma noite, um sonho muito parecido, nós vamos ver agora, ele faz a mesma coisa. Vamos ler do 16 em diante.
Vendo então o padeiro mor que tinha interpretado bem, disse a José, aqui interpretado bem assim, né? Ou isso aí para mim tá bom, né? Eu também sonhava, e eis que 3 cestos brancos estavam sobre a minha cabeça, e no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, obra de padeiro, e as aves comiam do cesto de sobre a minha cabeça. Então respondeu José e disse: essa é a sua interpretação, os 3 cestos são 3 dias. Dentre ainda 3 dias, Faraó levantará a sua cabeça sobre ti, e te pendurará no madeiro, e as aves comerão a tua carne de sobre ti. E aconteceu que ao 3º dia do nascimento de Faraó, que devia ser o aniversário, que fez um banquete, e todos os seus servos, levantou a cabeça do copeiro mor e a cabeça do padeiro mor no meio dos seus servos, e fez tornar o copeiro mor ao seu ofício de copeiro, e esse deu o copo na mão de Faraó. Mas ao padeiro mor enforcou, como José havia interpretado. O copeiro mor, porém, não se lembrou de José e se esqueceu dele. Típico, né? Então acabou que o padeiro mor, ali o eunuco que era padeiro ali acabou sendo pendurado ali no madeiro, sendo enforcado ali. Então, a partir desse sonho, então, né, o que acontece aí na história é que, num determinado momento, também Faraó tem sonhos difíceis, sonhos que ele não consegue interpretar, ninguém consegue interpretar. E aí, o copeiro mor, aquele que deveria ter se lembrado lá atrás, não se lembra naquele momento, mas se lembra agora. E se lembra e fala assim: eu conheci um rapaz que interpreta sonho, lá na cadeia. Aí, eles levam José até o Faraó conta o sonho, né? E José então interpreta esse sonho. E o bacana desse sonho, né, de Faraó, é que na medida em que José interpreta o sonho, ele dá uma direção para Faraó, porque olha, vão ter 7 anos de muita fartura, e vão ter 7 anos de muita fome. Os sonhos levavam a entender isso. Então, o que o senhor precisa é alguém que administre nesses 7 anos de fartura, para que o Egito tenha para os 7 anos de dificuldade. Daí veio o ditado, né? Época das vacas gordas e época das vacas magras, porque o Faraó sonhou com vacas magras. Mas assim, então é tempo de fazer isso, de acumular, de pedir impostos para os povos e trazer. Eles trazem do que eles produzem, eles trazem uma parte, e a gente faz um silo enorme e guarda tudo isso, e vamos ter e isso aconteceu. E o Egito enriqueceu muito no tempo da sequidão. Por quê? Porque eles tinham para vender, eles tinham para suprir a eles, e tinham para vender. Então eles tinham muita fartura. E acontece que nessa fartura, sabendo disso, a família de José quer comprar também entrou em dificuldade. A família lá, aquela de Jacó e seus irmãos, aqueles irmãos que jogaram Jacó na cova, que tentaram matar Jacó, e que acabaram vendendo Jacó para Potifar, e que causou toda essa situação na vida de José. E aí então José vai, você deve conhecer a história, leia, porque é bem interessante, se você ainda não leu, você deve conhecer a história. Jacó reconhece os seus irmãos, José reconhece seus irmãos, certo? Mas não se revela a eles, faz eles voltarem mais vezes, faz lá um jogo com eles lá, e até no final, que no final das contas ele se revela a ele, os perdoa, e diz que no momento do perdão ele diz que tudo aquilo que aconteceu foi da parte de Deus. Deus usou aquilo para fazer tudo o que fez. E a família de José então, a família de Jacó agora vem habitar no Egito. Família de José, Faraó os guarda, os abençoa, eles trazem tudo que é deles, dá terra para eles, e eles passam a habitar ali. José como governante, certo? Segundo em comando, abaixo apenas de Faraó, e os seus familiares, Jacó e ali os seus filhos ali. Acontece que o povo de Israel passa então a se multiplicar dentro do Egito. A partir daí, eles vêm com 70 pessoas,
né, entra ali com a família, os escravos, os servos ali e tal, e saem dali com 2 milhões de pessoas, quando eles saem do Egito, que é no momento do êxodo lá, que a gente vai estudar na próxima aula. Mas eles chegam, olha que loucura, eles chegam e eles começam a se multiplicar de tal maneira ali, certo? E enquanto o faraó estava vivo, ok, os outros descendentes de faraó não conheciam José. Depois que José morre, José meio que é esquecido. Eles não conheciam da importância de José, ou desconsideraram a importância de José. Então eles começam a olhar para o povo de Israel como algo perigoso. Essa nação está se multiplicando demais, eles são muitos aqui dentro, e ele começa então a oprimi-los, e nós vamos ver isso então na próxima aula, até chegar o momento do êxodo, até chegar o momento que Deus levanta Moisés, e Moisés então tira o povo de Israel. Então eles entraram em alguns poucos e saíram em 2 milhões de pessoas. Imagine uma cidade do tamanho, quanto tem Campinas? Uns 2 milhões, não tem não? Imagine uma cidade de Campinas, saindo de dentro do Egito, marchando todos de uma única vez, com tudo que tinha e tudo mais. É isso o êxodo que nós vamos estudar na aula passada. Temos aí, eu não quero começar no êxodo, né, eu quero deixar o êxodo para a próxima aula, né? Se você quiser saber dessa história de José de uma forma mais sucinta, mais leia lá em Atos 7. Atos 7, Estevão, quando ele está no Sinédrio, ele conta a história de José ali, de uma forma bem legal ali, bem fácil de entender. Gente, alguma pergunta? Alguma colocação, alguma dúvida, algum comentário? Temos aí uns minutinhos ainda para a gente finalizar. Eu não quero entrar nesse do êxodo aqui, porque eu queria fazer ele fazendo esse sentido aqui. Alguém? Não? Está ficando claro para vocês? Então, só para a gente fazer um review para terminar. Então, começamos lá na criação do homem, falamos sobre Adão, falamos sobre a queda de Adão, falamos que a culpa foi atribuída a Adão e não a Eva, apesar de Eva ter desobedecido, porque Adão era o cabeça da família, e Adão foi conivente com tudo aquilo que aconteceu. Adão passou a gerar filhos, a partir de Adão, a partir da queda de Adão, ele passou então a gerar filhos, não mais à semelhança de Deus, mas à semelhança de Adão, ou seja, a imagem caída de Adão. E aí, teve lá, Sem, de Adão surge, né, a Caim e Abel, o primeiro assassinato, depois um terceiro filho, Sem, da geração de Sem vem Abraão, vem Noé. Noé faz, né, separa ali, o pecado se multiplicou na terra. Noé constrói a arca sob direção de Deus, leva a sua família, salva a sua família, certo? Ao descer da arca, ao começar de novo as nações, o pecado se multiplica de novo, os homens descumprem a ordem de Deus de espalhar, se multiplicar, de encher a terra, e se juntam num lugar só, constroem lá, tentam construir a torre de Babel. Deus vê isso, destrói a torre de Babel, ou aquela, não a torre, mas aquele ajuntamento ali, fazendo a confusão de línguas. E eu disse que essa confusão de línguas era que vários grupos falavam línguas diferentes, então daí surgem as línguas, né? E eles são então espalhados pela terra. Feito isso, o pecado ainda continua, né? Ainda continua fazendo isso, e Deus passa então a tratar com Abraão, né, com uma família. E aí ele começa, de Abraão vem Isaac e Ismael, Isaac, povos israelitas, Ismael, povos árabes. De Isaac vem Jacó e Esaú, os edomitas, certo? Que são lá o povo da Jordânia, e Jacó, os israelitas. Jacó tem os seus 12 filhos, certo? Nós estamos vendo aqui, dos seus 12 filhos, um se destaca na visão de Jacó, que é José, mais querido de Jacó, é vendido para os escravos, né? Quiseram matá-lo, é vendido para os escravos, certo? Vendido para os escravos, ele se torna ali o governante do Egito.
do governante, de ser governante do Egito, ele administra o Egito de tal maneira que o Egito prospera e pode servir as outras nações. Então vem o povo de Israel, que estava passando dificuldade, que era Jacó, que agora é Israel, vem para comprar, e Jacó os reconhece. Eles achavam então que José havia morrido, e Jacó ali os reconhece, se faz reconhecer, e os abençoa e os traz para o Egito. Dessa vinda para o Egito, certo, o povo se multiplica lá dentro, e nós vamos ver isso da aula que vem em diante. Acho que assim ficou mais clarinho, né? Fez mais sentido. Bem, vamos orar?